ácido base de uma substância meio aquoso. Lembrando, meio aquoso em água. Pronto, gravando. Certo? Página 66. Então, já vou apresentar aqui. Como é que você avalia? Daqui a pouco eu volto para esse ácido aqui, para eu mostrar uma tabela para vocês, certo? Então, só recapitulando. A gente viu que substância ácida é uma substância que é meio aquosa e libera íons de hidrogênio. Uma pessoa quer entrar, não sei quem não. Não apareceu aqui, não. Um ácido é uma substância que em meio aquosa liberam íons de hidrogênio. Certo? E uma base é uma substância que em meio aquosa liberam íons OH- ou íons hidroxila. Aqui tem um menuzinho aqui. Vocês já estão vendo aí já o PowerPoint? Porque tem um delay, sabe? Já estão vendo o PowerPoint? Já estão vendo o PowerPoint já? Soda cáustica é um ácido, eu acho que é ácido sulfúrico. Libera íons de hidrogênio. Um ácido, pronto. Marília respondeu. Daqui a pouco tem um exemplo, aí tem uma soda cáustica aqui, acho que foi Paulo. Tem uma soda cáustica, certo? Ele vai ver a força dos ácidos. Mas vamos lá. Comportamento do ácido base, que é o tema da aula da página 66. Muito importante hoje, viu? Comportamento ácido base. Como é que você sabe se é um ácido, se é uma base, se você não sabe que substância é aquela? Simples. Você vai com um aparelhozinho, comportamento ácido base. Você vai com um aparelho e mede o chamado potencial hidrogeniônico, chamado pH. Você vai medir o pH da substância. Professor, aqui o diabo é pH. Página 66. A água pura isenta de substâncias dissolvidas é considerada neutra. Daqui a pouco eu falo isso aqui. Está lá na frente do livro. Não apresenta características ácidas nem básicas. Por quê? Digo já já. A acidez ou a basicidade das soluções aquosas pode ser determinada com o uso de equipamentos que fornecem os valores em uma escala chamada escala de pH, potencial hidrogeniônico. Então, o pH da substância, toda análise química, praticamente tudo, você vai ver o pH daquela substância. Tem essa água aqui no meu copo. Quer saber o pH dela? Quer saber se ela é um ácido ou uma base? Eu meço o pH. Acho que a pessoa quer entrar. Tem, Alexandre. Eu meço o pH. Um aparelho simples, que eu não me recordo o nome, você vai lá com o aparelho, ele vai me dizer o pH. O pH varia. O chamado potencial hidrogeniônico varia entre 0 e 14. Se quiser anotar, tudo bem, mas tem no livro aí, certo? O pH da substância varia, o valor pH varia entre 0 e 14. Ah, professor, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, Isadora, isso quer dizer que se você mediu o pH, se o pH, esse H aqui é mágico, certo? Se o valor do pH dado pelo aparelho for menor, 7, menor que 7, aquela substância é ácida. Certo? É um aparelhozinho, peguei um aparelhozinho, fiz tchuf, aí o aparelho deu o pH. Se o pH for entre 0 e menor do que 7, lembrando que ele varia entre 0 e 14, certo, Alexandre? Entre 0 e 14. Não vai dar pH 20, 21. Não, é entre 0 e 14. Certo? Se o pH for menor do que 7,
é um ácido, uma substância ácida. Certo? Se o pH igual a 7, como vou tirar esse símbolo para menor, viu? Menor, não gosto de misturar, não. Menor, isso aqui igual a 7, aquela substância chamada neutra. Certo? Aquela substância é neutra. Ou seja, se der um valor entre 0 e alguma coisa menor do que 7, aquela substância é ácida. Certo? Aquela substância tem característica ácida, é um ácido. Se der exatamente igual a 7, ela é neutra. Vou até colocar em... Não, assim. E se for entre 7 e 14, se for entre 7 e 7 não, né? Maior que 7, fica assim, né? 7 matematicamente menor do que pH, menor ou igual, aqui não tem menor ou igual. Aqui tem que ser um igual, certo? Menor ou igual, certo, gente? Aqui não tem como colocar um menor ou igual, não. Aquela substância é básica, uma base. Certo? Simples assim. Se tiver entre 0 e 7, é um ácido. Se o pH for igual a 7, aquela substância é neutra. Se o pH for... Tem outra pessoa que quer entrar? Não. Tem. Maria Clara. Se o pH ficou entre 7 e 14, quer dizer, entre um valor acima de 7 e 14, aquela substância é uma base. Deu para entender aí? Vamos ver o que é que tem no livro. Potencial hidrogênio iônico, segunda coluna da página 66. Que geralmente vai de 0 a 14. Quando analisadas nesses aparelhos, a 25 graus Celsius, as soluções ácidas apresentam valores de pH menores que 7. Já para as soluções básicas, os valores de pH são maiores que 7, até 14. O pH da água e das soluções neutras, por sua vez, é igual a 7. É neutro. Presta atenção agora. Quanto mais ácida uma solução, menor o valor do seu pH. Certo? Como assim, professor? Quanto mais próximo do zero, mais ácida é aquela solução. Certo? Quanto mais próximo do zero, mais ácida é aquela solução. Pode comer. pH é menor do que 7, vai de 0 a 7. 0 não, entre um pouco valor de 0 até 7, não é? Menor do que 7 é ácido. Mas, professor, mas se tiver uma substância com 6 e outra com 2, quem é mais ácido? Aqui tem 2. Porque quanto mais próximo do zero, menor o pH, né, claro, mais ácida é aquela solução. Quanto mais básica, maior o valor do pH. Se ficou mais próximo do 14, ela será mais básica ou alcalina. Pequenas variações na escala de pH indicam grande diferença na acidez ou basicidade de uma substância. Uma substância de pH 5, é ácido, por exemplo, é 10 vezes mais ácida do que de uma pH 6, porque é na escala logarítmica. A gente pensa que é pouco, né? Entre 5 e 6. Mas aqui tem 5, é 10 vezes mais ácida do que a que tem 6. Certo? Por exemplo, a que tem 4 é 100 vezes mais ácida do que uma que tem 4 é 100 vezes mais ácida do que tem 6. Então, essa pouquinha variação de 1, certo? Na escala logarítmica é de 10 em 10. Então, a diferença é enorme, certo? Uma coisa 10 vezes mais ácida do que outra. Certo? Para vocês terem uma ideia aí, ó, na página 66, na figurinha não, na foto, né? Você tem várias escalas de pH. Os meninos do ano passado não fizeram esse experimento. Ficou bem legal, cara, esse trabalho. Eles trouxeram para a sala várias coisas que eles fizeram e mediram a acidez com um indicador de repolho. A água de repolho é um indicador ácido-base. Certo? Você pega a água de repolho,
coloca no papelzinho, você deixa o repolho em repouso, pega aquela água e você pega a substância, por exemplo, leite. Aí você pega aquela água de repolho e no leite, uma tirinha. Aí ela vai mudar de cor. Quanto mais rosa, é ácida. Quanto mais próximo do verde e azul, é básica. Tá vendo as escalas aí, ó? pH 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui são ácidos, né? É o caso do limão. Ah, eles fizeram também, meu Deus. É o caso da laranja. Eles fizeram limão, laranja, as coisas. E até a básica era ácido. E esses aqui próximos depois do 7, 8, 9, 10, fica verde e amarelo, são básicos. Né? O leite vai ficar aqui azul, verde, porque o leite é uma base. Já o limão, se eu não me engano, a acidez do limão era 4. Vou pegar mais ou menos 4. Ficou nesse rolo, é claro. Então, você pode fazer em casa com água de repolho, tá aí o experimento da mais 67. Lembrando que os meninos fizeram em sala, né? Eles trouxeram as tirinhas com as cores, bem legal. E eles disseram, eu peguei 10 substâncias, isso. Aí, isso aqui era base, isso aqui, Anilda Oliveira. Quem é o aluno Anilda Oliveira, hein? Alguém sabe? Anilda Oliveira, é mãe de alguém. Anilda, que eu vou botar na chamada, eu preciso saber quem é. Certo? O aluno que entrou com Anilda Oliveira, por favor, coloca o nomezinho aí no chat, seu nome. Certo? Gente, entenderam essa parte de pH? Entenderam essa parte de pH? Sim. Alguma dúvida? Então, se você quiser saber se essa água que eu coloquei, ela é ácida, essa substância, eu sei o que é, né? Eu disse que era água, mas você tem uma substância incolor, aí não sabe se é perigoso, não sabe, não sabe se pode beber. Não, vou saber se é um ácido, porque o ácido clorídrico, se eu não me engano, é incolor. E eu já disse dos perigos do ácido clorídrico, né? Aí eu vou fazer o quê? Vou no laboratório, pego um aparelho que mede na hora, ou o repolho. Pode fazer em casa. Clarice, pronto. Ou repolho, água de repolho, você faz em casa. Você pega água de repolho, deixa descansar por um tempo, pega, tira aquela água, pega, molha aquela água numa tirinha e coloca nas substâncias. Se eu não me engano, é assim. É. Ou pega uma tirinha com a substância e coloca um pouquinho de água de repolho. Tem dizendo aqui na página 67. Tá? Bem direitinho. E você vê a coloração que aquela tirinha de papel vai ficar. Se aquela coloração for rosada, aquela substância é um ácido. Se for entre verde e azul, aquela substância é básica. Mas no laboratório é um aparelhozinho. Você chega, puf, ele dá o valor. Se tiver entre 0 menor do que 7, é ácido. Se for exatamente igual a 7, é neutra. Se tiver entre 7 e pouco e 14, é uma base. Simples assim. Sabe, sofre muito isso aí. Certo? Você saber o... você vai fazer exame sanguíneo, se eu não me engano, tem um pH também. Certo? Eles medem o pH do sangue. A água, por exemplo, tem que ser um pH igual a 7. Exatamente igual a 7. Mas varia entre 6,9, 7,2, 7,1. Se você for no rótulo do garrafão de vocês, com certeza tem o valor do pH lá. Mas, se eu não me engano, é 6,9 até 7,1, eu acho, 7,2. Aí fica mais ou menos neutro. Porque a água não pode ser ácida, né? Quanto mais ácido, maior a corrosão dos dentes, né? Tem efeitos colaterais no organismo. Imagina uma substância ácida entrando no seu organismo. E substância básica também tem seus problemas no organismo do ser humano, se for básico ou alcalino. Então, por isso que a água que a gente bebe tem que ser neutra. Claro que a gente consome substâncias ácidas. Limão, né? Laranja. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte do pH. Então, facilmente você sabe o pH das substâncias. Ok? No final da aula eu mostro uma tabela, mas vou fazer a chamada aqui. 23 pessoas. Então, hoje está presente Sofia Beleza, Ana Beatriz Duarte, Clarice, Arthur, Maria Clara Oliveira, Daniel, Isadora, João Pedro,
Ana Clara, já tinha dito. Cadê a Ana Clara? Chegou agora. Ana Clara, né? Melo. Larissa Torres. Caio, Lara. Maria Clara Marques. Maria. Marina Marques. Paula Catiene. Pedro Lucas entrou agora. E... Paula Catiene. Pedro Arthur. Eduardo. Rebeca Araújo. Vitor Ricardo. Yasmin Vitória. Yasmin Amaral e Ismar. E entrou outra pessoa agora. Deixa eu ver quem foi. Laís. Oi, Maria. Certo. Um segundinho, gente. Não deixa eu ver. Vamos para a página, gente. A página sai da 67 ou 68. Certo? Certo? E a gente vai saber o que é um sal. Então, a gente já viu substância ácida, a gente já viu base, agora nós vamos saber o que é um sal. Certo? O sal é um produto da reação. O que é que tem no sal aí? Ó? Substância que possui um cátion vindo de ácido. Professor, o sal de cozinha é considerado um sal? O quê? Um sal de cozinha é considerado um sal? É sim. É sim, é um sal. Certo? Eu já vou colocar ele aqui. Substância que possui um cátion vindo de uma base e um ânion vindo de um ácido. Como assim, professor? Uma observação que eu vou colocar importante, ó. Reação ácido com base. Quando uma reação ácido com base, por exemplo, eu pego o HC, reajo, HCl, shift aqui, reajo com o hidróxido de sódio. Na aula passada, a gente viu que o HCl é um ácido, vou colocar vermelho, certo, gente? E o NaOH, vou colocar azul, só para diferenciar. O ácido eu vou colocar vermelho, e a base eu vou colocar azul, só para vocês verem que o NaHCl é um ácido, o NaOH, vou até aumentar a fonte aqui. Então, da reação entre um ácido e base, a reação química vai resultar em duas coisas, viu, Daniel? Presta atenção. A reação química vai resultar em um sal, mais água, NaOH, HCl. A reação química vai virar isso aqui. Aí. Claro que eu vou tirar tudo verde aqui. Pronto. Certo? Então, da reação química. Então, o sal é o quê? Uma substância que possui um cátion vindo de uma base e um ânion vindo de um ácido. Claro que no livro tem uma coisa diferentezinha um pouquinho, mas o sentido é o mesmo. Sais são substâncias formadas pela ligação iônica. Se é iônica, tem que ter um metal. Entre cátions e ânions, com exceção dos íons O2-, OH- ou OH+. Por quê? Porque esses íons aí formam ácidos, bases ou óxidos. Todos os sais são encontrados em estado sólido nas condições de pressão e temperatura ambientes, 25 graus Celsius e 1 atm. Um exemplo do sal é o cloreto de sódio. Foi Ismar que perguntou, não foi o sal de cozinha? O sal tá aqui, ó, NaCl. Cloreto de sódio é um sal. Por quê? Porque ele tem um cátion
Na vindo de uma base e um ânion, Cl-, vindo de um ácido. Como é que eu sei, professor? Porque o cloro que está junto com o Na, com o sódio, veio do ácido clorídrico. Ó. E o sódio do sal veio do hidróxido de sódio. Então, a reação química, sempre que você juntar um ácido mais uma base, viu, Ismar? Vai dar o quê? Emily entrou agora. Sempre que você juntar, não vou dizer sempre, os livros têm sempre, certo? Mas eu sempre evito dizer isso. Toda vida, 100%. Um livro muito complexo, pode dizer. Ô, professor, um sal, ele é encontrado normalmente na natureza ou é feito em laboratório? Não, na natureza. Na natureza ela é encontrado. O sal, né? O sal de cozinha, vem da natureza. Está presente lá no mar, que evapora e vira aquele sal lá e depois é refinado. Certo? Tem alguns exemplos de sais, certo? Daqui a pouco eu digo mais. Mas o mais comum é o sal de cozinha que você encontra em casa. É esse aqui, NaCl. Então, ele é o produto da reação de um ácido com a base. Então, você pega o ácido clorídrico e junta com o hidróxido de sódio, ácido mais base, sempre vai dar sal e água. Se você juntar um ácido, por exemplo, e uma base, juntar aqui, mexe, 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 o resultado daquela reação não vai ser mais ácida nem base. Vai ser um sal com a água, certo? Claro que varia as moléculas, né? Uma pessoa quis entrar, não sei se tinha, não. Sempre. Vê o que é que estão dizendo aqui, ó. Um exemplo de sal é o cloreto de sódio, NaCl, que pode ser formado pela reação entre HCl, ácido clorídrico, e NaOH, hidróxido de sódio, e é solúvel em água. Outros exemplos são hidrogênio no carbonato de sódio, popularmente conhecido como bicarbonato de sódio. Tá vendo aí? Carbonato de sódio eu tenho aqui em casa também. Você encontra no supermercado, nos saquinhos, pozinho branco. Bicarbonato de sódio. E é utilizado como antiácido estomacal. E o fosfato de cálcio, uma das substâncias que compõem os ossos. Tá vendo aí, mano? Fosfato de Ah, eu cálcio. sei, Tá minha nos ossos. avó usa isso quando ela tem azia. Aí, tá vendo aí? Então, quando você tem azia, é o quê? É o ácido clorídrico. Um detalhe. O ácido do corpo humano, do estômago, é o ácido clorídrico. Esse que a gente viu, que se você cheirar lá fora, né, ele faz o quê? Derrete o pulmão. Vira papo o pulmãozinho. É o mesmo ácido que tem no nosso bucho. Para você não é triturar substâncias, né? Para você. Ixi, faltou o verbo agora. Decompõe substâncias, não. É para você digerir as substâncias que entram, os alimentos. É o ácido que está do buchinho no estômago. Então, quando esse ácido entra em contato com a pele do estômago, aí você fica com azia, queimação no estômago. Então, uma forma de você evitar isso é você ingerir bases, que você neutraliza a ação do ácido. Certo? Eu não tomaria remédio, não. Eu sou contra remédio. Omeprazol. Ixi, isso causa um mal danado, parece. Aí, as pessoas tomam leite de magnésio, se eu não me engano, bicarbonato de sódio, certo? Aí você vai, aquela azia vai diminuindo, porque você neutralizou como uma base aquela ação do ácido. Tá vendo aí? O ácido clorídrico você não pode nem pegar, tá presente dentro da Ô, barriga. professor, então o senhor prefere tomar coisas naturais do que um remédio? É, eu sou contra. Eu tô claro que eu tomo remédio, né? Mas eu evito. Eu me alimento bem, com muita fruta, muito legume, muita verdura. Evito substâncias gordurosas que causam mal danado ao estômago, da úlcera. Então eu costumo me alimentar bem. Quando eu estou muito doente, claro que eu vou tomar um remedinho, né? Anti-inflamatório, essas coisas. Mas eu evito. Porque eu não gosto de ficar dependendo dessas coisas, não. Mas, certo? Quando puder evitar, quanto eu puder evitar remédio, eu evito. Graças a Deus, minha saúde é de ferro. Graças a Deus. Graças a Deus. Não tomo refrigerante, me exercito todo dia. Por isso que eu tenho essa pele, ó, jovem. Bebo muita água, não fumo, não bebo. Certo? Eu queria dizer um detalhe para vocês também sobre o HCl, meu Deus.
Sim, por exemplo, a medicina, você não pode abrir, quando for fazer um legista vai abrir o corpo humano, ele não pode, ele tem que ter um manejo do estômago, porque se colocar a mão dentro do estômago, pode ser que ele queime suas mãos por causa do ácido clorídrico. Então, até nisso, né, eles têm que ter um manejo adequado quando vai fazer a autópsia. Certo? Botar a mão lá dentro, amigo, lascou. Então, isso são sais. Como é que você identifica sal, professor? A gente identifica visualmente. Claro que você não vai fazer uma reação química para todas as substâncias que você vê. Por exemplo, você tem o NaHCO3. Aí você não sabe se é um ácido, base ou sal. Você não vai fazer uma reação química, né? Você vai olhar a molécula e vai ver. Começa com o hidrogênio. Tem o hidrogênio, mas será que é um ácido? Por exemplo, o NaCl não tem hidrogênio. Se não tem hidrogênio, não pode ser ácido. Preste atenção no que eu estou dizendo, certo? Quem estiver acordado aí. Não tiver só com o mente presente. O NaCl, o ácido tem que ter o hidrogênio. Primeira coisa. O NaCl não tem. Certo? O óxido não, a base tem que ter o íon OH. O NaCl também não tem. Então não pode ser ácido, não pode ser base. O NaCl. Então, sobrou sal ou óxido? Já? Vamos falar sobre os óxidos? Agora, o sal já foi, daqui a pouco a gente volta para rever alguma coisa. Vamos falar logo sobre os óxidos, para a gente terminar os 4. E o óxido, professor, para a gente terminar os 4, certo? Os óxidos são substâncias resultantes da união, página 69, entre o elemento químico oxigênio e outro elemento químico qualquer, com exceção do flúor. Substância que possui oxigênio, o óxido vem de oxigênio, viu, Pedro Arthur? Que possui oxigênio e outra substância qualquer, exceção do flúor. Então, meus queridos, o óxido tem que ter o oxigênio e um detalhe, binário. O que vocês entendem por binário, hein? O que vocês entendem por alguma coisa binária? Na programação, sabe que binário são 2. Código binário é 1 é 0, né? A programação usa muito. A linguagem de programação usa muito elementos binários, 1 e 0. Código de barra, se não me engano, é binário. Os códigos de barra. 1 é 0 é 1. 2. Então, para ser um óxido, tem que ser binário. Tem que ter obrigatoriamente o oxigênio com outro elemento. E a molécula tem que ser binária. Tem que ser binária. O que é a exceção do flúor? Tem a exceção do flúor e o oxigênio com flúor, que não seria óxido. Certo? Então pode ser o oxigênio com qualquer outro elemento sem ser o flúor, os óxidos. Com o flúor, se eu não me engano, é outra coisa. Certo? Vou até pesquisar isso aqui. Eles estão presentes nos mais diversos ambientes naturais. Vamos ver alguns exemplos de óxidos. Certo? Primeiro, água. Vou colocar outro. Vou colocar, por exemplo, monóxido de carbono. Por que não é ácido? Porque não tem hidrogênio. Por que não é base? Porque não tem a hidroxila, OH. Por que não é sal? E por que seria óxido? Porque é óxido porque tem o oxigênio e a molécula é o quê? Binária, são 2 elementos. Vou até colocar aqui, certo? 2 elementos. A molécula tem que ter 2 elementos. Se tiver 3, já não é mais óxido. Por isso que... Cadê? Tá aqui, o bicarbonato de sódio, NaHCO3, não é óxido. Por que, Isma? Porque a molécula tem 4 elementos. Tem o sódio, o hidrogênio, o carbono e o oxigênio. Para ser óxido tem que ser binário. Tem oxigênio mais outra coisa. Tem que ter, na molécula só pode ter Você só pode ter mais uma molécula aí? Não, a molécula tem que ser 2 elementos só. 2 átomos. Ah, não, eu tô dizendo. Só pode ser
o oxigênio mais um átomo Mas de vamos lá, outro elemento. se tiver 3 elementos, já não é. Por exemplo, o H3PO4. Por que não é óxido? Porque você tem 3 elementos: hidrogênio, fósforo e oxigênio. Aí outros exemplos, CO2, por favor, coloca o C, esse 2 embaixo, viu? Gás carbônico. Esse 2 é embaixo, né? Aqui embaixozinho, mas aqui não tem como fazer não. CO2, H2O, a água é um óxido. H2O. SO2. Acho que é SO2 ou é SO3? É SO2. Aí tem outro exemplo aí, dióxido de silício, SiO2. Deixa eu colocar também. Não, em vez de SCO2, eu vou colocar SiO2 que tem no livro. E etc. Sempre que você viu oxigênio com outro elemento, aquilo ali é um óxido. Então, os 4, gente, fica sal, ácido, base e sal e óxido são bem fáceis de você ver a molécula e saber o que aquilo ali é. É um ácido, uma base, um sal, um óxido. Para ser ácido, Clarice está aí, né? Para ser ácido, Clarice, tem que ter o hidrogênio, e ele tem que ser primeiro aqui. Os ácidos do hidrogênio vêm primeiro, sabe? Para vocês verem aqui, ó, já vou colocar aqui. Já está revisando. Olha os exemplos de ácidos, tá vendo? Ácido clorídrico, HCl. Ácido nítrico, HNO3. Ácido sulfúrico, H2SO4. Tá vendo que os hidrogênios sempre vêm primeiro? Alguém quer entrar? Fernando. Vem? Os moderados, H2SO3, ácido sulfuroso. Ácido fosfórico, H3PO4. Ácido fluorídrico, HF. Tá vendo os hidrogênios primeiro? Ácidos fracos, ácido sulfídrico, H2S. Ácido bórico, H3PO3, BO3. Ácido cianídrico, HCN. Quando é ácido, é por causa da quantidade de hidrogênio, né? Que expulsa. Para ser ácido, o que, é que a gente vê? Olhando para a molécula, saber se é um ácido, base, ácido. Você tem que ter o hidrogênio. Todos têm hidrogênio, tá vendo, mano? Então, eu tenho 9 exemplos aqui. Todos têm o hidrogênio. Tem que ter. Porque tem que liberar hidrogênio, né? Na reação com água. E o hidrogênio vem primeiro. Tá? Todos vêm primeiro, ó. Claro que a quantidade de hidrogênios vai diferenciar. Um tem 1, outro tem 2, outro tem 3, etc. Né? Para ser base, a base é mais fácil que eu acho. Tem que ter hidroxila em OH. Tem essa hidroxila OH, já é uma base. OH, não é HO. OH, sempre vem assim. Já é uma base. Então, eu acho mais fácil de você verificar é a base, porque tem que ter OH. A molécula tendo OH, hidroxila, ela é uma base. Certo? Aí vem o óxido. Eu acho que o terceiro mais fácil. Tem o oxigênio, deixa eu afastar para cá. Tem o oxigênio. Tá vendo que todos têm o oxigênio? Esse aqui tem oxigênio. Esse aqui tem oxigênio. E tem que ser binário. A molécula tem que ter no máximo 2 átomos. Carbono, oxigênio, 2. Eu acho assim, o mais difícil você olhar assim, não é difícil, né? Não é difícil, mas ele tem, às vezes o sal tem 4 átomos no sal, né? São 4 átomos ali, aí fica... Os mais fáceis de verificar são a base e o óxido, que eu acho. O sal, deixa o que sobrar, não é ácido, não é base, não é óxido, isso é um sal. Eu faço assim, né? Então, o óxido tem que ser binário. Aqui tem 2 átomos, né? Carbono e oxigênio. Aqui também tem 2, ó, hidrogênio e oxigênio. Aqui também tem 2, ó, silício e oxigênio. Aqui também tem 2, carbono e oxigênio. Ou seja, tem oxigênio, é binário, óxido. E para mim, como é que eu sei que é um sal? Não é ácido, não é base, nem é óxido, para mim é um sal. Né? Às vezes não tem hidrogênio, não vem primeiro o hidrogênio, certo? E assim a gente vai identificando. Eu começo identificando a base, depois o óxido, depois o ácido, depois é o sal. Certo? Vamos ver mais aqui tem sobre óxido. Se tem alguma coisa.
Página 70. O trióxido de enxofre, SO3, eu pensei que era SO2, certo? Mas eu vou colocar aqui também. SO3, eu estava em dúvida. SO3. Trióxido de enxofre, por que é um óxido? Oxigênio binário. Então é um óxido. O trióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio são exemplos de óxidos que podem ser produzidos pela queima de derivados do petróleo, como óleo diesel. Então, esses elementos na combustão, né, do óleo diesel, você tem como produto trióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, que causam poluição. O trióxido de enxofre causa chuvas ácidas quando vai lá em cima, e o dióxido de enxofre também. Certo? Esses óxidos são encontrados em estado gasoso, em temperatura ambiente, e são poluentes da atmosfera. Quer dizer, eu não tinha lido, mas já sabia que ele era poluente. Que quando a gente vai falar sobre poluição, é enxofre, nitrogênio e carbono. Certo? A equação a seguir representa a reação entre o gás trióxido de enxofre e a água da chuva. Então, na reação entre SO3, um óxido, mais H2O, lá em riba, SO3 é um gás, ele sobe, né, Daniel? Vai lá para a atmosfera, e lá na atmosfera você tem a água da evaporação. Então, da reação química entre SO, desculpa colocar o 3 assim, mas não tem como fazer, mas lá em cima, lá em riba, a água, se na atmosfera tem água, né, gente? Tem, né? Ela evapora, chega lá em cima, ela condensa, desce como chuva. Produz, essa reação química aí, produz, o Então, Paulo, H2SO4. então essas cidades que têm chuva ácida, elas têm muito enxofre na atmosfera? É, porque a indústria produz muito, a queima de combustíveis fósseis produz enxofre. É o trióxido de enxofre, né? Então você queima óleo diesel, acho que a maioria é óleo diesel. Então essas caminhonetes, Hilux, Triton, os caminhões, então eles são movidos a diesel. Então, eles Existe alguma queimam diesel, partícula né? química que daria para substituir o carbono e o enxofre, algum elemento químico, sem Não. degradar tanto o meio ambiente? Porque da reação química de combustíveis fósseis, você tem a liberação de enxofre, dióxido de CO3, principalmente do diesel. Da gasolina, acho que não. Mas, se eu não me engano, libera um pouquinho, porque a gente faz os testes de enxofre, certo? Mas o óleo diesel, com certeza, a reação química lá da combustão solta como produto o trióxido de enxofre. Então, todos os carros que são movidos a diesel soltam isso. Então, por isso sempre tem o diesel S10. Quem tem caminhonete sabe. Picape. Vai abastecer, tem lá o diesel S5, o diesel S10, que é justamente do quê? A quantidade de partículas de enxofre que ele consegue liberar. Quanto menor, melhor para o meio ambiente. Quer dizer, o S50 e o diesel S5. O S5, como tem um número menor, ele libera menos trióxido de enxofre na queima daquele combustível. Certo? Aí é melhor para o meio ambiente. Já tem, parece, não me engano, o S1. Então, vocês vão lá no posto, tem lá diesel S10, diesel S5. E quanto menor esse valor, melhor para o meio ambiente. Claro que é mais caro, né? Era para ser mais barato os combustíveis que são melhores para o meio ambiente, mas bota mais caro. Mas que o povo quer que o povo polua. Né? Então, você Ou é pega o mais caro SO3. fazer esse, também pode ser Mais porque é caro. mais caro. É um pouquinho mais caro. Mas podia ser mais caro e ser mais barato. O povo, né? Não, meio ambiente, vamos perder um pouquinho aqui, mas o meio ambiente vai agradecer. Mas não quer saber disso, não. Quer dinheiro no bolso, cara. É porque tem mais reação, quanto mais reação, maior o custo de produção. Que horas são 8h20. Aí você tem o SO3 liberado pela queima de indústrias, óleo diesel e outras coisas. Quando junta com a água lá em cima, tem uma reação química que produz o H2SO4. E H2SO4 é o quê? É um ácido, uma base, um sal ou um óxido? Pode ser base? Não pode, porque não tem OH. Só um molécula aqui, ó. Pode ser uma base? Não tem OH.
Ah, professor, é um óxido. Por que é um óxido? Porque tem oxigênio, mas não é binário. Tem 3 elementos: hidrogênio, enxofre e oxigênio. Vixe, cara, volta, Ctrl Z. Pronto. Então não pode ser um óxido. Então saiu base e óxido. Ou é ácido ou é um sal. Entre ácido Não e é sal, você sal. separa o que é. Então não seria sal, porque aqui ó, você tem o hidrogênio primeiro, né? E olha assim. Então o H2SO4 é um ácido. Ácido sulfúrico. É a chamada chuva ácida. Se a gente for na tabela aqui, ó, que eu coloquei para vocês. Ácidos fortes. Ácido clorídrico. Grau de ionização 92%. Que eu coloquei na aula passada. Ácido nítrico. É um grau de ionização também de 92%. Quanto maior, mais forte, né? E ácido sulfúrico, esse da reação, que eu postei agora, 61%. É um ácido forte. Então, a chuva ácida, meu amigo, destrói a plantação, queima. Ixi, tóxico. Moderado, sulfuroso. Olha de que a diferença. Ó. Ácido sulfúrico é um ácido forte. H2SO4. Ácido sulfuroso são os mesmos elementos, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Só que você, em vez de você ter 4 átomos de oxigênio, como o ácido sulfúrico, você só tem 3 no sulfuroso. Isso faz com que o ácido sulfuroso não seja mais um ácido forte, é um ácido moderado. Um átomo de oxigênio a mais deixa de ser forte, deixa de ser moderado, passa a ser forte. Um átomo de oxigênio. Ácido fosfórico é o ácido refrigerante, é um ácido moderado, viu? Moderado. Moderado. H3PO4, do refri, 27%. Deixa de tomar refrigerante. É ruim E assim. ácido fluorídrico. Moderado. Doido. Doido. Não, não é porque ele é ácido, né? Então já produz algum mal, sendo ácido moderado dentro do estômago. Já produz alguma coisa. É moderado. E outras coisas, né? Que tem no refrigerante que ele inibe a absorção de outros nutrientes. Se eu não me engano, ele descalcifica os ossos. Certo? Por isso que eu não tomo danado, não. Faz tempo, acho que 4 anos que eu não tomo. E ácido fluorídrico, entre um suco de cajá, bem geladinho, amarelinho, bonitinho, e uma Coca-Cola. Eu vou ficar com a Coca-Cola? Vaza. Mais um suquinho de cajá, aí, bonitinho, amarelinho e bem geladinho. E o ácido fluorídrico, HF. Tá vendo que tudo depende aqui do grau de ionização. E ácidos fracos, sulfídrico, ó, H2S. Tem o enxofre, mas é um ácido fraco. Ó, 0,076. Ácido bórico, 0,075. E o ácido cianídrico, 0,008. Olha a diferença do grau de ionização do cianídrico para o clorídrico. Um é 0,008%, outro é 92%. Ou seja, o ácido cianídrico não libera, quer dizer, 0,008%, né? Certo? Então, veio o grau de ionização. Se tiver menor do que 2, é fraco. Entre 2 e 50% é moderado. E forte acima de 50%. Beleza, gente? Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Sem dúvidas, professor. Eu deixei um exercício para vocês fazerem na aula passada, mas a gente vai corrigir na próxima aula, que vai ser só a resolução de alguns exercícios da página 78 e de olho no tema. Nós temos aqui 2 de olho no tema. Quer dizer, tem um, né? Que na página 70 nós temos um de olho no tema que vocês podem fazer na hora que quiser. Deixa eu ver aqui. Isso é bem interessante aqui, sobre pH, certo?
Em uma região livre de poluição, onde não há fábricas nem carros emitindo gases poluentes, espera-se que o valor de pH da água das chuvas é maior, menor ou igual a 7. Por quê? É para vocês responderem. Certo? Então, se não tem poluição, espera-se que a água da chuva seja o quê? A água da chuva é uma água destilada. Certo? Não pode ser ácida nem básica. Estou dando a resposta. Não pode ser ácida nem básica. Ela tem que ser neutra. Para ser neutra, tem que ter o pH o quê? Certo? Não sei se eu começo reações químicas hoje. Bom, nós temos aqui mais de 10 minutos. Oi? Hoje é a nossa penúltima aula. É a penúltima. Na próxima aula eu quero fazer só exercícios e dar mais outras coisas. Certo? Próxima aula. Aqui tem vários exercícios para fazer aqui. E a gente já tira dúvidas, né? Vamos lá para reações químicas, página 71. Nós temos tempo. Reações químicas. Extremamente importante para a vida, as reações químicas, certo? Por que, por exemplo, que um ácido com base vira sal e água? Por que não fica sal, ácido e base? Certo? Porque uns átomos saem de um e se ligam com o outro. Então, se você tiver a reação entre ácido e base, deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui. Então, se você tiver a reação química entre ácido e base, você vê que o cloro deixou o hidrogênio e se juntou com o sódio. Tá vendo? E o sódio deixou a hidroxila e se juntou com o cloro. Por que, que esses dois aqui se juntaram e não permaneceram onde estavam? Então, isso aqui é uma reação química. Certo? Já para a gente ver aqui, uma reação química, você vai ter dois componentes. Na reação química, você tem dois componentes. Aqui já é um exemplo de uma reação química. Sempre, na reação química, você vai ter sempre na reação química, Daniel, você vai ter duas coisas. Vou abrir uma caixa de texto aqui, certo? Você vai ter os elementos que reagem entre si. Não estou conseguindo colocar o caixa de texto. Você vai ter os elementos que reagem entre si, que a gente chama de reagentes. A reação química sempre vai ser assim, uns elementos aqui, ou um elemento, tracinho, setinha, do outro lado. Dois lados. E você vai ter os elementos produzidos, o que é produzido da reação. Eu vou chamar de produtos. Primeira coisa. A reação química sempre tem os reagentes, o que reage, e os produtos. Reação química natural. Certo? Lembra de reação de combustão? A combustão. Uma reação de combustão, o que é que acontece, hein? Você tem que ter a reação entre três coisas, né? Duas, né? E a outra é para ligar. Na combustão, você tem que ter o combustível. Mais o que ainda, Daniel? Oxigênio, né? E mais a ignição, né? Você... A reação entre o combustível e o oxigênio vai resultar o quê? Combustível e oxigênio? Então, numa reação de combustão, você vai ter o produto da reação, tá vendo? O combustível reage com oxigênio, são os reagentes. O produto da reação é o quê? Gás carbônico e mais.
Combustível reage com oxigênio. Os reagentes produzem gás carbônico e água. São os produtos. Então, na reação química, só para a gente começar, reagente são os elementos que reagem entre si, produzindo outras coisas. Certo? Observação. Importantíssima. Reação química conserva-se. Os elementos. E vou colocar aqui e os elementos também. Nem li o que está no livro, certo? Só para a gente começar, porque a reação química tem o básico da reação química. Toda reação química sempre há conservação das massas. Certo? E dos elementos. Se fosse uma reação química natural, olhe para cá, para essa reação aqui. Veja os elementos que tem aqui, os reagentes, e veja os elementos que tem nos produtos. Será que apareceu um elemento diferente? Aqui nós temos hidrogênio, cloro, sódio, oxigênio e hidrogênio. Desses 4 elementos, nos produtos tem elementos diferentes? De hidrogênio, cloro, sódio e oxigênio? Não tem. Sódio, cloro, hidrogênio, oxigênio. Aqui você não vai, por exemplo, ver o enxofre entrar do nada, que penetra na reação. Os elementos são conservados. Primeira coisa. Se tem 4 elementos nos reagentes, os mesmos 4 vão estar nos produtos. Diferentes. Um pode sair de um canto para outro, mas eles se juntam, mas necessariamente, obrigatoriamente, são os 4 elementos. São os mesmos elementos. Certo? Segundo, as massas, eles se conservam. As massas se conservam. Não aparece uma massa do nada, nem perde do nada. Certo? Por exemplo, se nós temos nessa reação aqui 100 gramas de hidrogênio, aqui nos produtos terá 100 gramas de hidrogênio. Se nós temos 50 gramas de oxigênio no reagente, quando reagir, reagente se acertar, vai ter 50 gramas de oxigênio nos produtos. Sempre se conserva a massa e os participantes, vamos dizer assim. Um novo arranjo de átomos. Uma reação química ocorre quando são rompidas as ligações químicas entre os átomos dos reagentes e um novo arranjo de átomos é formado, gerando os produtos. Substâncias diferentes das iniciais. Terceira coisa, que os produtos são substâncias diferentes. Certo? Então, primeira coisa, reagentes produzem outras substâncias diferentes, conservando as massas, os elementos, conservando os participantes. Então, nós temos a reação química entre enxofre e oxigênio. Está vendo aí no quadrinho? São os reagentes, né? Ana Júlia está aí? Acho que não. Né? Enxofre e oxigênio está aí, ó. Deixa eu ver se alguém tem algum. Faz tempo que eu não vejo o chat. Entendeu? Reação enxofre mais oxigênio. Reagiu, produz o quê? Dióxido de enxofre. Não é mais enxofre, não é mais oxigênio. Agora é o dióxido de enxofre. Reação de hidrogênio com oxigênio. Produz o quê? Água. H2O. O produto não é mais hidrogênio, não é mais oxigênio. Agora é o quê? Água, que é uma substância diferente. Sempre, numa reação química, os produtos serão diferentes dos reagentes. Tá tranquilo até aí, gente? Tá tranquilo até aí? Sim. Então, existem alguns exemplos de reações químicas. Você lembrando que as reações químicas são, não vamos dizer assim, infinitas, né? Então, no corpo humano, eu não vou dizer um número, mas vocês podem perguntar, André, quantas reações químicas acontecem diariamente no corpo humano? Se vocês fizeram uma pesquisa rápida, no Google, ou no quantas reações há no corpo humano diariamente? Vai se ter uma média das quantidades de reações que acontecem no corpo humano. Lembrando, para a gente ter energia, precisa ter uma reação química. Se nosso corpo não tiver reação química, nosso corpo está morto. Um ser vivo tem que ter reação química, milhares, eu acho assim. Será que milhões por dia? Não sei. Vamos dizer assim, milhares, né?
de reações químicas acontecendo diariamente no corpo humano, dentro da célula, nos tecidos e etc. E principalmente dentro do estômago. Já o estômago é a reação química. Aquele ácido quebra as moléculas, quebra as ligações e os elementos, por exemplo, os nutrientes vão sendo distribuídos pelo corpo humano, através de uma reação química. Certo? Então existem aos milhares, eu acho, não vou dizer milhões não, mas milhares com certeza, eu acho, de reações acontecendo no corpo humano dos seres vivos diariamente. Certo? Se não houver reação química, o ser vivo não está vivo, ele está morto. Certo? Até no corpo humano morto tem reação química, é reação de decomposição. É uma reação química. Certo? Página 71, essa partezinha preta, em negrita. Em todas as reações químicas ocorrem rearranjos de átomos, mas o seu número se conserva. Número de átomos, lei da conservação da massa. Por esse motivo, a massa também se conserva. Eu nem tinha lido isso aqui. Já coloquei para vocês o que é que acontece nas reações químicas, as conservações dos elementos, conservações das massas. Existem alguns tipos de reações químicas, certo? Eu não vou entrar em detalhe, porque aqui eu tenho que colocar e a gente está sem tempo, nós temos 3 minutos. Então, existem alguns tipos de reações químicas. Por exemplo, na página 72, reação de combustão, que acabei de colocar aqui, não foi? Um combustível reage com oxigênio e aquela reação vai se transformar em reação que vai se transformar em produtos água e gás carbônico. Existe a reação de oxirredução, é chamada ferrugem, quando uma espécie química é oxidada. Aumento NOx, oxidose, perda de elétrons. Significa que ela transferiu elétrons, ele estava aqui, para outra que necessariamente é reduzida. Está vendo? Uma transferência de elétrons de um para o outro, que é a chamada reação de oxirredução. É uma reação química também. A ferrugem. Deixa o prego aí no ambiente e depois de um tempo ele está enferrujado, ele está perdendo elétrons. E também é uma reação química. Certo? Existem vários outros tipos de reações. Certo? Não vou entrar em detalhe, que hoje é a nossa penúltima aula. Na próxima aula a gente fala mais um pouco, mas principalmente a gente resolve os exercícios da página 78. Da página 78. E diz mais alguma coisa sobre reações químicas. Certo? Lembrando que você já tem, para casa da semana passada, você já tem para fazer muita coisa aqui, viu? A1, A4, A5, 1, 4 e 5, já dá para fazer. 1, 4 e 5, e o de olho no tema da página 70. Vou colocar no chat aqui. Para casa. Eu acho que eu passei na aula passada só 4, só 1. Para casa. Para quem quiser fazer, não vou cobrar. 1, 4. 1, 2. Um, 3, não, 1, 4 e 5. É, 1, 4 e 5. A página 78. De olho no tema da página 70. Ok? Roteiro. Química. Manel já pegou o bico. Tema 3.
Tema 3 e 4. Qual é a unidade, hein? Alguém sabe aí? Unidade 2, eu acho. É. Tema 3 e 4, até onde a gente for, certo? Da unidade 2. Um bocado de gente já pegou o B. Certo? Então, até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, Paulo. Tchau.